Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, por Tua graça, Tua misericórdia sobre nós. Agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de poder Te adorar, poder entoar louvores ao Teu santo nome, ó Pai, o Criador dos céus e da terra, o Salvador do mundo. Sabemos que não somos dignos, Senhor Deus, de tamanha honra e privilégio, mas o Senhor Jesus Cristo torna esse momento possível. Nos une com o Teu Santo Espírito, ó Pai, que recebemos por meio da fé em Cristo. Pedimos, ó Pai, as Tuas bênçãos sobre a meditação em Tua Santa Palavra, que possam vir fortalecer a cada um de nós e assim possamos ter a visão espiritual, ó Pai, de a cada dia crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, colocando em prática a Tua Palavra para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar sobre a vontade de Deus. Nós vamos observar bem lá no final do estudo qual é a vontade de Deus para a vida do ser humano. E vamos observar também que é possível a vontade de Deus se revelar a nós, seres humanos, míseros mortais, E como é que isso acontece, Como é que a vontade de Deus pode se revelar na vida de um ser humano? Nós vamos observar esses detalhes no estudo de hoje. É muito importante sabermos que Deus nos ouve, Deus atende às nossas orações, e é muito importante também saber a vontade de Deus para o ser humano. Hoje nós vamos observar mais assim a vontade máxima de Deus para o ser humano, Nós sabemos que tem muitas coisas, que Deus quer que nós façamos, ou seja, a vontade de Deus ou as vontades de Deus para a nossa vida. Mas nós vamos focar hoje em uma das vontades dele, Não em todas, mas na vontade máxima e suprema de Deus na vida do ser humano. Eu acredito que alguns já sabem até qual é essa vontade. João capítulo 7, verso 17, diz assim a palavra de Deus: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, você tem que conhecer a doutrina, que é a palavra do Senhor. Nós já falamos algumas vezes sobre esse detalhe, principalmente quando falamos da oração, Tudo o que você pedir em oração, crendo, recebereis, A Bíblia diz isso. E aí alguns acham que é qualquer coisa que você pedir, Deus vai atender. O que você está pedindo com fé. Será que Deus vai atender tudo o que nós pedimos? Irmão, mas é com fé, oração com fé mesmo. Deus vai atender tudo? Não é obrigado não. E aí nós já citamos aquele exemplo clássico, do espinho na carne de Paulo. Paulo pediu a cura e Deus não deu. Por que ele não deu? Aí é com ele, Certo? Mas só para nós entendermos que nós temos que, para as orações serem atendidas, nós precisamos saber a vontade dele. E se eu quero fazer a vontade de Deus, eu tenho que conhecer a doutrina, a palavra dele. Então eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que examinar as Escrituras, eu tenho que participar dos cultos, das programações da igreja, porque quanto mais contato eu tiver com a doutrina, com a palavra de Deus, mais eu vou saber qual é a vontade dele. E aí eu vou cada vez mais me alinhando à vontade de Deus para fazer realmente o que lhe agrada. Se uma pessoa deseja saber sinceramente a vontade de Deus, ele lhe mostrará a sua vontade. Então, se você quer realmente saber sinceramente a vontade de Deus, ele vai te mostrar. Se você realmente quer conhecer as Escrituras, se você pedir a Ele sinceramente, Senhor, me dá entendimento da Tua Palavra, porque eu quero aprender da Tua Palavra, porque eu quero te servir melhor, de acordo com o que o Senhor quer para a minha vida. Você acha que Deus vai atender essa oração ou não? Com certeza, com certeza. Certo? Nós já temos relatos de pessoas que aprenderam a ler com a Bíblia. Só para você ter uma ideia. Pessoas se converteu, não sabia ler. Começou a examinar as Escrituras e aprendeu a ler. Só para você ter uma ideia.
Então, será que Deus não pode fazer a sua vontade ser revelada a nós? Pode. Contanto que você deseje sinceramente, do fundo do seu coração, com toda sinceridade, você quer realmente aprender a vontade de Deus. Então, Deus vai lhe mostrar a sua vontade. E onde é que está a vontade de Deus revelada a nós? Na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Então nós precisamos ter contato com essa palavra para que possamos aprender sobre Deus e aprender a sua vontade. Quando um pecador chega ao fim de suas forças e ora em profundo desespero, aí é um exemplo, né? Entre aspas, tá? Um exemplo de oração. Ó Deus, revela-te para mim. Então Deus realmente se revelará. Se você ora realmente pedindo a Deus ali do fundo do seu coração com toda a sinceridade, Deus vai atender. Nós já temos relatos também no nosso meio, né? Não vou nem citar nomes por questão de sensacionalismo, nós não somos a favor disso, mas nós temos testemunho de irmãos que fizeram isso, que aconteceu isso. Oraram, né, no profundo desespero mesmo, em uma situação bem difícil, e Deus atendeu ali, ó, instantaneamente ou com pouco tempo depois. Deus atendeu essa oração, né? O Filho de Deus aflito e orou nesse momento de desespero, de grande dificuldade, e Deus atendeu. Deus se revelou a essa pessoa, atendendo a sua oração. Nós precisamos realmente ter essa vontade sincera, né, de servir a Deus, de aprender do Senhor, de fazer a vontade dEle. Aí Ele vai sim se revelar a nós e Ele vai mostrar a sua vontade para nós, vai revelar a sua vontade por meio da palavra, vai nos dar o entendimento da sua palavra, para que possamos saber a vontade dEle, e assim Ele se revela para nós. Precisamos buscar, né, sinceramente, não é só da boca para fora, não só de corpo presente, mas ter aquele desejo realmente dentro de nós. Você pode orar a Deus para lhe dar desse desejo também. Você é um ser humano, se você for sincero, você vai observar que às vezes nós não estamos tão interessados em buscar as coisas de Deus. O que é que você tem que fazer? Eu não estou muito interessado, então vou deixar as coisas de Deus para lá. É assim? Não. Você vai orar, vai clamar ao Senhor, sinceramente, com toda a sua vontade. Senhor, muda a minha vida. Eu quero te buscar, sinceramente, do fundo do meu coração. Porque não há sentido na vida sem ti. Não tem sentido na vida sem Deus. Ou tem? Quando eu era criança, eu ouvi um ditado popular, né, que dizia assim: aprenda com o erro dos outros, porque não vai dar tempo de você praticar todos os erros para aprender com os seus próprios erros. Esse ditado ficou na minha mente, e isso faz muito e todo sentido. Se você observar a vida de Salomão, foi um homem rico, próspero, um homem muito abençoado por Deus, um homem que desfrutou de muitos prazeres da vida, né? E o que é que ele disse no final da vida dele? Tudo é vaidade. É correr atrás do vento, né? Então, irmãos, aprender com o erro dos outros. Aprender com o erro de um homem sábio. Ele pediu sabedoria, né? Quando Deus disse, peça o que você quiser que eu lhe dou. Ele disse o quê? Quero sabedoria. Então, com um homem muito sábio, ele nos dá uma lição. Ele praticou, vamos dizer assim, um erro, né? Que teve aquele erro também dele lá, da idolatria e tal, e das tantas mulheres na vida dele, né? Então, nós podemos aprender. A vida não se baseia em desfrutar dos prazeres do mundo, né? Não é eu me afastar de Deus, não, porque tem muita coisa para eu viver ainda sou muito jovem, né, e eu tenho que desfrutar dessa vida. O que é desfrutar da vida? Correr atrás do vento? Será que correr atrás do vento é algo bom? Quando é que a gente vai pegar ele, né? É algo sem sentido, certo? Sem sentido. Ou seja, a vida sem Deus é sem sentido. É isso que Salomão quer dizer. Tudo é vaidade, irmãos. Então não adianta a gente ficar querendo viver sem Deus, porque vai dar problema, vai dar errado. E aí nós temos que ser seres inteligentes,
Se Salomão disse isso, que tudo era vaidade, as coisas desse mundo, os prazeres dessa vida, dinheiro, riqueza e festança e tantas outras coisas aí, tudo era vaidade, por que eu vou basear a minha vida nisso? Eu não estou dizendo que a gente tem que viver isolado do mundo, não, viu? Que às vezes tem crente também que acha isso. Não, então eu não posso, né, viver no mundo. Eu tenho que me trancar dentro de casa, 7 chaves, não posso estar nem a cabeça lá de fora, porque esse mundo é podre, né? E aí, cuidado, nem um extremo, nem o outro. Nós temos que ser seres equilibrados, certo? Eu tenho que viver nesse mundo, eu estou aqui. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que conviver com as pessoas, às vezes trabalhar com descrentes. Às vezes, alguns de nós, ou a maioria, faz isso, né? Poucos têm o privilégio de trabalhar só entre crentes, poucos. A maioria não tem esse privilégio, né? E é uma graça que Deus dá. A maioria trabalha entre descrentes, né? E nós temos que viver nessa vida. Mas temos que ter um foco, né? Saber a vontade de Deus e viver em busca de cumprir essa vontade. Não é se afastando de Deus e viver no mundão aí, não. Isso não vai frutificar. Nós vamos chegar como Salomão no final da vida e dizer, vaidade, perde tempo. Então, temos que nos concentrar em buscar a Deus, saber a vontade do Senhor e viver segundo a vontade dele. Aí sim a vida faz sentido. Você observa nas Escrituras, né? Os 2 exemplos, né? Salomão, que desfrutou de todas essas coisas, aí disse no final da vida, tudo é vaidade. E Paulo abriu mão de todo aquele status social dele, podemos dizer assim, né? Do local onde ele vivia, privilegiado ali e tudo, para ser perseguido por causa do Evangelho. E no final da vida ele disse o quê? Combati o bom combate, ó. Completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Qual a melhor frase? Tudo é vaidade ou a de Paulo? Então nós temos que observar os exemplos que a Bíblia nos dá para alinharmos a nossa vida com aquilo que agrada a Deus, né? Eu acredito que o que Salomão viveu, para ele chegar na conclusão e dizer tudo era vaidade, ele desfrutou de muitas coisas erradas na vida dele. E Paulo, pelo contrário, desfrutou de muitas coisas boas. Ele não teve a abundância material que Salomão teve. Mas olha o final da vida, olha a conclusão da vida de Paulo. Combati o bom combate, né? A coroa me está guardada. Imagine o ânimo de cada um. Tenta visualizar o rosto de Salomão ao dizer tudo é vaidade e o rosto de Paulo ao declarar combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tenta visualizar o rosto, né? A face de cada um, para você tentar perceber a diferença do ânimo da vida de cada um, conforme ele escolheu fazer a vontade de Deus. E aí nós temos que pensar nisso para as nossas vidas. Essas histórias, irmão, não estão na Bíblia à toa, não é por acaso, não. É para deixar exemplo para nós. E ele vai contar uma história aqui de um hippie, né? Todos sabem o que é um hippie? Não. Nem todos, né? Eu vou só mostrar aqui a definição na internet mesmo, certo? De hippie, só para a gente entender, porque a gente fala às vezes fica sem saber o que é, né? Os hippies, eles pregavam o amor livre, o respeito à natureza, né? Ao pacifismo e a uma vida mais simples. Coisas sem preocupações, né? Consumistas. Até aí defendiam algo, vamos dizer assim, entre aspas, que dá para animar muitas pessoas a seguir esse movimento, né? Amor livre, respeito, né? Pacifismo, uma vida mais simples, sem preocupação. Olha o final. Igualmente utilizavam o consumo de drogas a fim de abrir a mente, né? E serem mais criativos. Segundo a ideia deles, né? Que no final acabavam sendo escravizados por isso, né? E aqui eu achei interessante também essa definição. O movimento hippie foi um comportamento coletivo de contracultura dos anos 60. O movimento, em sua essência, propõe uma crítica ao tradicionalismo e assim desenvolve um novo estilo de vida que repensa a relação das pessoas entre si e com o mundo. Então eles iam contra a cultura do tradicionalismo, eles queriam sair dessa
essa cultura tradicionalista que havia, né? Em cada local que se instalava esse movimento. Essa era a ideia deles. E aí, tudo muito livre, né? Sem restrições, uso de drogas, né? Muitas pessoas aí, às vezes, jogadas nas ruas, abandonavam famílias e tudo mais para viver essa ideia, né? E aí vai contar a história de uma dessas pessoas, né? Um hippie que morava em uma caverna. Olha, moradia legal, né? Morar numa caverna. Por aí você já diz, não, é viver livre, né? Morar numa caverna, liberdade boa, né? Críticas. No sudoeste dos Estados Unidos, estava determinado a acabar com tudo. Ele havia procurado satisfação no álcool, nas drogas, no sexo e no ocultismo. No entanto, sua vida continuava vazia, vazia e vazia. Ele não encontrava saída para o seu estado de miséria. Certo dia, estando encolhido na caverna, ele gritou: ó Deus, se é que existe um Deus, revela-te para mim, ou eu acabo com minha vida. E aí você observa, né? As pessoas que às vezes querem viver de forma muito livre, sem restrições, sem regras, encontram uma vida vazia, vazia, vazia. Eu trabalho na educação, né, como os irmãos sabem, e a gente encontra, às vezes, irmãos, algumas pessoas que querem viver assim, uma vida vazia, vazia e vazia. Por quê? Porque querem uma vida sem regras, sem restrições. Quando a gente vai comunicar, às vezes, uma regra da escola, a gente vê a insatisfação no rosto de alguns, como se fosse assim, besteira, né? Não precisa disso. Mas se não tiver regra, vira bagunça. Se cada um fizer o que quer, o que bem pensa, sem um norte, sem ter um padrão de norma moral e ética, já imaginou como é que seria a vida? É o mundo do relativismo hoje, né? Tudo é relativo. Não existe verdade absoluta, né? Será que não existe verdade absoluta? Né? Os filósofos aí andam debatendo essas coisas, né? Não existe verdade absoluta? Quer dizer que quando eu vejo um ser humano aqui, ele não está aqui, é? Eu posso dizer, não, isso aqui não é uma pessoa. É só uma alma, né? Ou então é um gato, que não existe verdade absoluta. Então como é que ela pode dizer que é um ser humano? Irmão, é uma ideia tão louca que é difícil até de você, né, entender. Tem que ser mais louco ainda para aceitar isso como verdade, né? É muita maluquice. Esse negócio, não existe verdade absoluta. Quer dizer que quando a pessoa morre, ela não morreu. Não é verdade, porque não tem verdade absoluta. É muita loucura, mas tudo bem. Cada um acredita no que quer, né? E vai prestar conta com Deus no final. E é assim a vida, né? Quando você procura viver essa vida muito livre, sem regras, você vai acabar assim, ó, uma vida vazia. Você às vezes procura satisfação em muitas coisas. Eu procurei em algumas coisas, né? Não todas as coisas aqui descritas, né? Mas em algumas delas procurei satisfação. E só encontrei isso aqui também, ó. Vazio, vazio e vazio. Eu não era um hippie não, certo? Mas eu procurei satisfação em algumas dessas coisas. Eu não sei se os irmãos procuraram também, né? Eu só preenchi esse vazio na minha vida quando eu entreguei a minha vida a Cristo. Aí esse vazio saiu. Porque não houve mais espaço, né, para o vazio. Deus preencheu todo aquele vazio que havia em mim. Porque, na verdade, irmãos, o vazio que há em nós, ele só é preenchido com a eternidade. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, do ser humano. E aí, quando nós não conhecemos sobre a eternidade, nós ficamos sentindo esse vazio, que Deus colocou a eternidade lá, mas eu não encontrei ainda o caminho da eternidade, e está esse vazio lá, eterno. E aí eu procuro, às vezes, eu acho que com essas coisas mundanas eu vou preencher esse vazio. E não vou. Só preencho com o eterno, que é Deus. Aí quando ele entra na nossa vida, aí esse vazio é extinguido. Ele para de existir, né? Porque agora a eternidade está
realmente em nós, na pessoa de Cristo. Então esse hippie, ele não encontrava saída para o seu estado de miséria, né? Então ele fez essa oração, podemos dizer assim, nesse clamor: ó Deus, né? Se é que existe um Deus, revela-te para mim, ou eu acabo com a minha vida. O que é que vocês acham? Será que Deus atendeu essa oração ou não? Irmão, não sei, não tem uma bola de cristal, né? Não tem como saber o que foi que aconteceu, não, né? Lê o resto da história, né? Interessante, irmãos, porque assim, às vezes a gente pensa que Deus vai atender a oração só do crente, né? Não é? Ah, eu tenho que me converter primeiro para Deus atender a minha oração. Mas peraí, antes de você se converter, você não fez uma oração pedindo para ser salvo? E Deus não atendeu? Então, às vezes, Deus atende os clamores também das pessoas, né? Se é um clamor realmente sincero de entrega a Deus, podemos dizer assim, né? Então, apenas 10 minutos depois disso, um jovem cristão que passava ali, entre aspas, por acaso, que não era por acaso, né? Deus preparou todo o cenário. Eita, irmão, então o cara morava numa caverna, depois que o cara orou, deu tempo em 10 minutos só de chegar alguém lá? O que é que vocês acham? Eu entendo assim, ó. Deus sabia que esse hippie ia fazer essa oração e preparou todo o cenário para que esse cristão estivesse lá nesse momento. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Então esse jovem cristão chegou à entrada da caverna, a olhar para dentro dela, viu o hippie e perguntou: ei, você, se importa se eu lhe falar de Jesus? Sabe o que aconteceu? O hippie ouviu as boas novas da salvação através da fé no Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou ao Salvador e encontrou perdão, aceitação e uma nova vida. Ou seja, aquele vazio foi preenchido. Ele clamou das profundezas e Deus ouviu e respondeu. Nunca ouvi de alguém que tenha orado como ele, né, como esse hippie, né, com tanto fervor, com tanta fé de haver realmente uma mudança na sua vida, né, sem ter recebido uma revelação especial de Jesus Cristo para a sua alma. Nunca vi, né, uma pessoa orar com tanto fervor, pedindo realmente uma salvação, uma solução para a sua vida, e Deus desamparar. Deus atende, se é que esse pedido é realmente sincero, se é realmente para a glória de Deus. Deus atende essa oração e esse clamor, principalmente, irmão, se for com relação à salvação. Nem sempre Deus vai atender a nossa oração instantaneamente com relação à salvação de alguém. Às vezes nós oramos pela salvação de um parente, 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos. E a pessoa não se converte. Não é? E aí, fazer o quê? Parar de orar, né? Não. Continue orando. Continue orando. No tempo certo, segundo a vontade de Deus, ele ouve. Segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Vontade perfeita. Mas existe a vontade permissível. Se o ser humano não quer ser salvo, você acha que Deus vai obrigar ele a ser salvo? Não, mas eu estou orando. Sim, mas se a pessoa não quer a salvação? Será que só porque eu estou orando, Deus vai obrigar a pessoa a se converter? Não. Eu acredito que a pessoa tem que querer isso. Olha o que aconteceu na vida desse homem. Ele quis uma transformação, ele quis uma mudança, ou então era o fim. Ele entendeu que estava no fim da linha. Ou Deus dava uma solução ali, ou então acabou. Então a pessoa tem que entender isso, né? E chegou no final, já chega. A minha conversão, irmãos, foi mais ou menos assim. Eu entendi que não dava mais para viver daquele jeito. O Senhor transforma a minha vida, Pai. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais. Eu orei dessa forma. Não quero mais viver longe de Ti, não. Não tem sentido viver sem o Senhor. Eu quero Te servir. Eu quero ser Teu filho. Clamei mesmo. E em lágrimas. Um pedido sincero de salvação. E Deus atendeu. Então a pessoa tem que querer a salvação. Não adianta a gente querer impor. E às vezes a gente quer impor a salvação às pessoas falando da religião delas. Também não funciona, irmãos. Não funciona.
Ah, porque a igreja que você está errada, está isso, está aquilo outro. Não funciona. Porque isso só vai irritar mais ainda a pessoa. Ah, está falando mal da minha igreja, né? Não vai frutificar. Então você tem que mostrar a graça, a salvação de Cristo para as pessoas. Saber que existe um Deus que salva. Ela tem que entender isso. E no caminho que está seguindo é perdição. Às vezes nós temos que falar, dependendo da situação, a gente tem que deixar bem claro isso. E o pecador é perdido. Ele merece a morte, a condenação eterna. Mas em Cristo nós somos salvos. Ou seja, qualquer ser humano, se ele se arrepender de seus pecados e clamar sinceramente o perdão de Deus, Deus vai dar esse perdão. Naturalmente, essa promessa vale também para os cristãos, né? Quando nós oramos verdadeiramente, sinceramente, do fundo do nosso coração, desejando algo, se for a vontade de Deus, Ele vai nos conceder. Se alguém deseja com toda sinceridade saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, Deus lhe mostrará. Se quiser saber o caminho apropriado para a comunhão em uma igreja, Deus lhe mostrará também. Qual o caminho para a comunhão na igreja? Né? Tenho que conhecer as Escrituras, eu tenho que me santificar, buscar a santificação, para que eu consiga viver em comunhão com a igreja. A comunhão com a igreja é algo muito complexo, eu considero, mas que pode ser simples, se houver o respeito. É complexo por quê? Porque cada ser humano tem uma visão diferente das coisas e tem um posicionamento diferente, uma opinião diferente. É ou não é? Se a gente colocar um assunto aqui para ser debatido, nós vamos ouvir várias opiniões diferentes. Eu não vou dar um exemplo porque senão vai tomar muito tempo, né? Mas se a gente colocar um assunto para ser debatido, eu penso isso, eu penso aquilo outro. Podia dar um exemplo bem simples, né? Irmãos, estamos pensando em pintar a igreja. Qual a cor? Aí começa. Azul, verde, amarelo, né? Vermelho, né? Preto. E por aí vai. Cada um vai dar uma opinião diferente. E aí é complexo, não é não? Complexo. Mas pode ser simples. Se houver organização, né? Respeito. Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma pessoa para ser responsável por isso aí. Uma pessoa que entende do assunto de pintura. Pronto. Não é simples? É. E aí vai ter que acontecer. Por que às vezes a gente torna uma coisa simples tão complexa? Porque nós não queremos abrir mão da nossa opinião. E aí é onde está o orgulho. Não, mas é porque eu quero que seja dessa cor. Mas peraí, irmão. Vamos passar a vida inteira debatendo para pintar uma igreja, irmão? Pelo amor de Deus, né? Vamos simplificar as coisas. Escolhe uma pessoa que entende do assunto de pintura. Ó, veja aí qual é a cor que combina mais com algo assim celestial, né? Dá um princípio celestial. Qual é a cor que combina com algo celeste? Pinta aí. E confia, irmãos. Confia em Deus, ora a Deus, vai Deus dar direção àquela pessoa. A base, que é a oração na nossa vida, pode simplificar muita coisa. Orar a Deus e abrir mão do nosso orgulho, da nossa opinião, algumas vezes. A gente tem que fazer isso às vezes. Certo? Então é o caminho para a comunhão na igreja, né? Não importa qual seja a necessidade, Deus estará comprometido em satisfazê-la se buscarmos a vontade suprema dele, a sua, com S maiúsculo, é a vontade de Deus, né? Se a gente buscar a vontade suprema de Deus, então ele vai realmente satisfazer a nossa oração, né? Nossa necessidade. O obstáculo que existe entre nós e o real conhecimento da vontade de Deus é a falta desse desejo sincero de conhecer. Mas a falta em quem? Em nós. Nós é que muitas vezes não queremos conhecer sinceramente a vontade de Deus. Nós não temos esse desejo ardente de saber o que Deus quer. Então, por isso que tem esse obstáculo. A gente realmente não conhece a vontade de Deus. Por quê? Porque nós realmente não queremos. Por que o ser humano não é salvo? Eu falei há poucos instantes. Porque ele não quer saber a vontade de Deus para a vida dele. Vamos saber agora? Qual é a vontade de Deus para o ser humano? A vontade máxima, suprema, que eu falei no início.
1 Timóteo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os seres humanos, né? Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os seres humanos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a vontade de Deus para o ser humano? A salvação, irmãos. Essa é a vontade de Deus. Por que o ser humano não é salvo? Primeiro, ele não quer saber essa vontade, ele não quer abrir mão da vida dele. Ele é orgulhoso, o ser humano é orgulhoso, não quer abrir mão da vida dele, não quer saber a vontade de Deus. E quando sabe, às vezes, que alguém comunica para ele, olha, Deus quer te salvar, né? Preciso de salvação. Minha vida está muito boa aqui na terra. Eu já vivo um céu na terra. Né? Tem pessoas que pensam assim. Mas será que o céu é isso aqui? Porque se for, o céu não é muito bom não, né? Se essa terra que nós vivemos é o céu, não é legal não. Tanto sofrimento, né? Tanta doença, tanta dor, tanta dificuldade. Não é o céu. Porque o céu, a Bíblia diz que não há choro, não há morte, não há doença, não há sofrimento. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não tem pranto, não tem clamor, não tem dor. Então aqui não é o céu. Aqui eu considero como um campo de treinamento, né? Para o ser humano ele ser treinado para ir para o céu ou para o inferno. Depende dele. Como é que ele quer ser treinado. Ele vai escolher, eu quero treinamento para ir para o céu. Então, conheça a palavra de Deus, conheça a vontade de Deus, o desejo de Deus que é a salvação. Entregue sua vida a Ele por meio de Cristo Jesus, que é o nosso mediador. E aí você vai entrar na eternidade. Agora, se você não quer ir para o céu, né? E quando a gente fala eternidade, o céu, né? Que todo ser humano é eterno. Se você não quer ir para o céu, aí viva os prazeres do mundo, não dê bola para Deus, esteja nem aí para as coisas de Deus, aí você vai para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia, né? Que nós já nascemos pecadores e o salário do pecado é a morte. Afastamento eterno de Deus. Então, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, nós devemos comunicar essa verdade para as pessoas, que o desejo de Deus, a vontade de Deus para o ser humano é a salvação por meio de Cristo. Essa é a vontade de Deus. Vamos ler Lucas 23 e 39 também, para a gente entender, né? Que quando nós oramos pela vontade de Deus, Deus atende a nossa oração. Olha como foi incrível aqui essa história. Lucas 23 e 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, né, dizendo, não és tu o Cristo, ou seja, o enviado de Deus, o Redentor e o Salvador? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este Jesus, né, nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, a oração dele, do malfeitor arrependido, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele queria o que aqui? A salvação. E qual é o desejo de Deus para o ser humano? A salvação. Então o malfeitor, o homem que tinha passado a vida inteira fazendo o que era mal, no momento da morte, Senhor, eu quero a salvação. Me dá a salvação. Lembra-te de mim, Senhor. E Jesus disse o quê? Hoje estarás comigo no paraíso. Você já fez essa oração? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu quero, ó Pai, a salvação. Eu não quero mais viver segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Eu não quero. Eu quero seguir os teus passos. Eu quero ser o teu filho, ou a tua filha, né? Eu quero fazer a tua vontade.
Eu quero ir morar no céu quando partir desse mundo. Você já fez essa oração? Se não fez, faça enquanto é tempo. O tempo é enquanto você está vivo. Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A morte vai chegar. E aí não há mais como voltar atrás. Você tem que tomar essa decisão enquanto você está vivo. Algumas pessoas às vezes pensam assim, mas eu fiz muita coisa errada, eu já peguei o trem errado, vou até o final da linha. Será que esse homem não tinha pegado o trem errado, não? Até o avião ou o jato que fosse, né? Estava tudo errado. Mas quando ele clamou por salvação, o Senhor atendeu a sua oração. Por quê? Porque é a vontade de Deus, irmãos. A salvação para o ser humano. Então, quando o ser humano entender que está precisando realmente disso, e clamar e pedir ao Senhor, o Senhor vai atender essa oração. E Ele vai responder dessa forma, né? Você vai estar comigo no paraíso. Quando você partir desse mundo, você estará comigo lá. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para entender essas coisas e também para proclamar essas verdades, né? Para outras pessoas que não conhecem ainda. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós. Agradecemos pela Tua palavra, que nos mostra a Tua vontade, ó Pai. Que a cada dia possamos fazer a Tua vontade, possamos entender, aprender sobre ela e assim, ó Pai, fazer o que Te agrada. Principalmente, Senhor Deus, com relação à salvação da nossa alma, porque é o desejo do Senhor para nossas vidas. Aqueles que não fizeram ainda, Pai, que possam fazer segundo a Tua graça e a Tua misericórdia, possam entender a necessidade que todo ser humano tem de salvação. Pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, pelo restante da noite, a Tua proteção, o Teu cuidado, sobre a semana, ó Pai, a vitória sobre o mal e sobre o pecado. Nos ajuda, Senhor, a vencermos as tentações, para não desonrarmos o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Deus os abençoe.